Você se emocione, já foi, etc. Mas fala dessa situação de você estar trabalhando com seu filho. A gente conversou com ele antes de você chegar, que você ainda estava no seu outro trabalho lá, e ele já tinha falado o quanto seria importante trabalhar com o pai dele. E você trabalhando com seu filho agora, acho que é uma coisa diferente. Como é que é? Prazerosa, né? Quando ele optou em fazer educação física, que aí entendia, mas era porque jogava futebol, né? Ele tentou e aí não conseguiu. E aí em determinado momento ele queria largar. E aí eu bati o pé junto com a mãe dele, batemos o pé, você tem que terminar, nem que você pegue o diploma e jogue na gaveta. E ele entendeu que tinha que terminar porque nós obrigamos ele a terminar. Mas na minha cabeça ele ia já, mas não tinha dito nada a ele ia trabalhar comigo. E quando ele se formou, aí ele se interessou mais pelo que ele estava fazendo, foi fazer uma pós, foi se aperfeiçoar, né? E isso fez com que ele ganhasse cancha. Aí foi no Corinthians, fez estágio, foi no São Paulo, fez estágio, no Palmeiras, trabalhou no Juventus e agora recentemente estava trabalhando no Santo André. E eu entendi que ele estaria pronto. Quando eu recebi a proposta do Ceará, eu não tinha falado nada com ele. E aí conversei com o presidente, eu falei, presidente, tem duas pessoas que andam comigo. Um auxiliar que é o Denis, e o Caio passaria a ser auxiliar da preparação física, independe de quem seria o preparador físico. Aí o presidente aceitou, eu passei para ele e falei, a partir de hoje você vai trabalhar comigo. Aí você olhar nos olhos dele, ver o tamanho da alegria, da felicidade, isso não tem preço. Né? E hoje, além de tudo isso, eu vejo ele como um excelente profissional. Atento, trabalhador, dedicado, né? Coloca as suas ideias também, conversa com o Valmir. E é isso que precisa do bom profissional. E você vê esse bom profissional sendo seu filho, né? Eu sou um cara extremamente privilegiado. Falar aqui de preparação, o jogo contra o Paysandu teve esse vácuo, essa possibilidade de trabalhar, e que você dissesse até que ponto ela foi interessante e como é que foi, tem sido e vai ser o restante dessa preparação. Ela está sendo proveitosa em vários aspectos. Primeiro, buscarmos uma recuperação dos atletas que estão no DM. Outra, para nós fazermos um complemento do trabalho de força que nós estávamos com déficit, conseguimos fazer. Inclusive, hoje foi o último dia desse trabalho. E a gente tem aí a chegada também do Ciel, que é um jogador que estava muito tempo parado, né? Conseguiu trabalhar bem e esse período também ajudou para que ele pudesse ganhar uma condição melhor. A chegada do Maicon, outro atleta que também está diferente do Ciel, mas que para a adaptação do trabalho, que é diferente, nossos trabalhos são um pouco mais intensos, né? E isso foi importante. E a gente também aprimorar a parte tática, que a gente vai ter ainda mais uma semana para nós trabalharmos. Essa primeira semana nós optamos em trabalhar mais a parte física, no aspecto de força, né? Para que a gente pudesse aí dar um ganho maior para esse segundo turno nesse sentido. E a gente tem um período ainda para ajustar a equipe em termos táticos para já essa primeira partida do dia 20. A mudança para o dia 20, ela foi boa, foi positiva? Foi, porque nos deu mais uma semana, né? A gente ia jogar dia 16, hoje nós estaríamos já tirando um pouco o pé do acelerador. A gente aumentou um pouquinho a folga em função da mudança, que a gente ia voltar no domingo. Como houve a mudança para o dia 20, nós nos apresentamos na segunda-feira. Então ela foi benéfica nesse sentido também. Sérgio, nesse período, como você falou, você ganhou a recuperação, pelo menos física, do Ciel, do Maicon. Tem jogadores que vão sair do departamento médico. E eu lembro muito bem que, pós-jogo do Vasco, você falava na contratação de um zagueiro, até para não passar pelos percalços que aconteceram em 2014. Isso segue ainda na sua mente? Como é que está essa situação em relação a essa busca por um zagueiro? A gente está procurando, sim, né? Estamos procurando. A ideia é trazer, em função da ausência do Sandro, né? Que o Sandro não volta mais a jogar nesse ano, a gente está procurando. Mas a gente tem que procurar dois aspectos: qualidade, preço, né? Porque a gente sabe que o negócio não está fácil e o presidente gosta de honrar os seus compromissos, e isso é importante, é um reforço isso, né? A gente está procurando, a ideia é, enquanto não encerrar as inscrições dia 15 de setembro, a gente tem ideia de trazer. O campeonato, ele, no segundo turno, ele vai até a metade com nível de igualdade, que aí você vai saber para que lado que você vai ter que correr, né? Eu acho que esse equilíbrio ele vai até ali a 10ª rodada,
porque todo mundo vai ter esperança de alcançar alguma coisa, e quando não, o desenho fica pronto. Ou você vai brigar para subir, ou você está brigando para não cair, e aí as coisas vão mudar um pouquinho nesse sentido, as equipes vão se fechar um pouco mais, vão trabalhar para o resultado. No Paysandu foi uma mudança com um retorno, a situação em relação a uma nova contratação de treinador, que voltou o Dado. Você imagina que como é que vai ser, o que vocês vão encarar, como é que vai ser esse Paysandu no dia 20? Um time com uma compactação maior, né, que é a característica do Dado, né? O Dado tem característica de trabalhar no 4-1-4-1, às vezes 2 linhas, mas sempre com muita compactação. É um time que vai sair com velocidade, né, até porque teve uma mudança, apesar de estar trabalhando com 3 volantes. Nesse primeiro trabalho dele, nós vamos observar o jogo treino deles de amanhã contra o Tuna. Eu acho que vai ser um time que vai ter uma compactação, marcação forte e sair em velocidade, né? Até para eles estão jogando dentro de casa, para nós seria bom se o jogo fosse no Mangueirão, não no Curuzu, né? Um campo mais apertado, mas é um jogo difícil, como sempre foi jogando com o Paysandu lá em Belém. Como é que precisa ser o segundo turno do teu time para confirmar essa colocação que hoje está entre os 4 melhores? Regular. Nós temos que ter regularidade, né? A regularidade ela é fundamental para que a gente possa buscar aí a nossa classificação no final. O Ciel e o Maicon, como é que se avalia esses reforços? Já sabendo aí questões físicas, trabalhos desse início aí de intertemporada que eles acabaram tendo, até maior do que os outros, né, que eles não tiveram folga. A gente tem aí no Ciel, aumentou a qualidade em termos ofensivos, um jogador, né, que tem muita qualidade de jogo, um jogador que pode criar várias situações, né, dentro do jogo, então aumentou a qualidade ofensiva com a chegada do Ciel. O Maicon já é diferente dos outros laterais que nós temos, né? Um jogador que trabalha bem na linha de 4, tem uma boa estatura, né? Mas a gente também observou dentro dos treinamentos que ele tem uma boa saída, e isso vai fazer uma diferença. A gente dá um equilíbrio aí agora trabalhando com o Maicon, no Maicon lá direito com o Cametá, a gente passa o Eduardo a trabalhar, a disputar a posição com o Thales no segundo momento. Então, nesse momento não, mas em segundo momento é isso, os 2 da direita, os 2 da esquerda, tudo arrumadinho. Sim, né? Não digo agora, né? Mas dentro da competição vai ser esse o desenho. O Ciel, outras vezes que ele passou aqui, passou em 2008, tempo grande, né? Até ir pro Fluminense. Depois de 2009 ele treinou bastante, mas só jogou uma partida e já foi pro mundo árabe. Ele jogava no ataque e às vezes jogava no meio, numa segunda linha ali, chegando, aproximado do ataque. Ele hoje é um atacante ou ele pode ser o meia atacante? Não, ele pode ser o meio atacante, como pode ser um atacante também, né? Eu sei que ele gosta de jogar como segundo atacante, né? Até porque você não tem tanta obrigação como meia você voltar muito lá atrás. Apesar que a gente não obriga muito isso dos nossos meios de voltar muito lá atrás, né? Mas a princípio ele gosta, como ele gosta de jogar, eu prefiro deixar o atleta jogar onde ele gosta mais para que possa cobrá-lo, onde ele acha que rende mais, né? Mas dentro de uma situação, se precisar, ele vem trabalhar aqui na segunda linha. As informações que você tem do Bill é que ele vai estar pronto para o jogo, que ele vai estar apto a jogar? Sim, né? Dentro do que a gente tinha de previsão, né? Tanto é que o Bill já voltou a trabalhar junto com o grupo, saiu da transição, né? E se não acontecer nada, tomara que não, ele estará em condições e à disposição para o jogo do Paysandu. Com a chegada do Dado, né, teve alterações, né? Tava jogando o Jonathan, ele mudou, né? Trouxe o Maílson de volta para o time, mas tem um jogo treino amanhã e a gente vai observar também esse jogo treino, mas a gente sabe que o Dado gosta de jogar muito compacto, com 2 linhas ou numa variação do 4-1-4-1, né? Então a gente vai acompanhando. É um treinador que tem característica de fazer algumas jogadas ensaiadas. A gente já está observando de outros jogos que eu pedi para o Thiago da análise levantar essas situações. A gente está se preparando bem para enfrentar um grande adversário, um adversário duro, até porque começa o retorno e onde as equipes vão, né? Eu vi aí o Avaí falando que também quer buscar G4, então está todo mundo no mesmo pensamento, assim como nós. A gente está guardando o primeiro turno, começando do zero, para quando nós somarmos nossos pontos, juntarmos com o primeiro turno, para consolidarmos o acesso.